Hare Krishna. Então vamos lá. Coube a mim falar então sobre o nascimento de Krishna, né? A gente, quando vai ver sobre o nascimento de Krishna, é muito interessante que a gente vê que a gente, durante esses festivais, né, a gente começou tudo numa sequência, que as sequências não são ao acaso, né? Nós comemoramos Guru Purnima, logo em seguida, né, a gente falou de vários santos Vaishnavas, vários acharyas, chegamos a Baladeva, a Balarama, que representa o mestre espiritual original, que veio, né, basicamente há 8 dias, né, Janmashtami, né, o 8º dia da lua, né, que culminou primeiro com a lua cheia. Nós estamos hoje no 8º dia, que é a 8ª criança que vai nascer, são os 8 meses da gestação de Yashoda. Então tem todo um conhecimento aí que a gente por detrás, né? Então, logo em seguida a gente está comemorando hoje, né, o nascimento de Krishna, porque Krishna é aquele que vai nos dar aquilo que existe mais importante à frente, né? Que é o cume da nossa filosofia Gaudiya Vaishnava, que é Shrimati Radharani, né? Porque Shrimati Radharani é que vai nos dar Krishna. Krishna nos dá Shrimati Radharani e Shrimati Radharani nos dá a nós. Então, é basicamente isso. Eu estou querendo falar para a gente ver que tem toda uma relação, né, dessas datas comemorativas até chegar o dia do nascimento de Krishna, né, o dia da celebração de Shrimati Radharani. Então, Indumati já falou aqui bastante da questão dos humores de Krishna. Ele, na realidade, ele tem vários nomes, ele vai se manifestar como tem a célebre frase, né, que o cristianismo fala: a casa do meu pai existem muitas moradas. E Krishna está presente em muitas moradas transcendentais com humores muito diversos, né? E quando a gente fala sobre o nascimento de Krishna, é um tema assim que não é fácil de nós compreendermos, né, com a nossa mente, né? São assuntos transcendentais, mas a misericórdia de Krishna, né, do próprio Senhor, né, o Senhor Supremo, ele vem a esse mundo, ele faz esses passatempos transcendentais exatamente para que eles possam ficar gravados. E nisso que eles ficam gravados, né, a gente pode hoje estar escutando, porque essa é a medicação verdadeira para todas as questões que nós vivemos, né, dessas mazelas das quais a Indumati falou. Harikata, escutarmos temas transcendentais divinos. Pode ir, aparecimento, vai lá que eu estou só... Né? Então, essa é a função desse aparecimento de Krishna. Mas se a gente falar sobre o aparecimento de Krishna, a gente tem que ficar assim, bem tranquilo, bem sereno, não tentar especular muito com a nossa mente, tentar compreender, porque são assuntos transcendentais. Assuntos transcendentais que têm um sentido de ser, mas, em verdade, nós temos dificuldade de compreender e vamos tentar puxar aqui o que a gente pode, né, trazer para a nossa vida, porque os passatempos de Krishna eles sempre trazem, né, assuntos e ensinamentos transcendentais. Importantíssimo a gente começar com um verso do Bhagavad Gita que diz: aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e as minhas atividades, né, ao deixar esse corpo, ele não volta mais para esse mundo material. Então, a gente vai conseguir alcançar a morada eterna. Então, nós que estamos aqui hoje reunidos, a gente vai ter essa grande oportunidade de receber essa misericórdia, porque quando a gente fala sobre esses temas transcendentais, isso é que abastece a alma, isso é que nos vale, isso é que vai fazer a gente limpar o nosso coração, escutar, por mais que sejam anos e anos repetidos os assuntos, cada ano tem uma profundidade diferente, e se nós escutarmos como Parikshit Maharaja, né, que escutou o Srimad Bhagavatam de Shukadeva Goswami, certamente nós vamos ter uma qualificação para aí sim a gente adentrar essa plataforma transcendental, essa plataforma absoluta. Bom, então a gente deve entender que o nascimento de Krishna ele acontece em Dwapara Yuga, que foi uma era anterior à que nós estamos hoje, que é Kali Yuga, que é a era da desavença, essa que nós vivemos, da hipocrisia, que é a era, né, de ferro. A era anterior em que veio Krishna, Dwapara Yuga, é chamada a era do bronze, né? Que é uma era em que
as concepções demoníacas começavam a tomar mais corpo do que as outras eras. E hoje, em Kali Yuga, a gente pode dizer, como dizem os grandes santos Vaishnavas, as concepções hoje demoníacas, no sentido das pessoas que estão divididas no encontro com o Senhor. Isso, então, é uma coisa assim que nós vemos a todo momento. E como a Indumati falou, isso caminha dentro de nós. Mas já em Dwapara Yuga, existiam muitos reis com uma concepção diabólica de domínio, de um eu dominador, de um eu que quer ser o próprio Senhor, que quer ser o controlador, quer subjugar os outros, quer explorar os outros, né? É quando a gente diz, quando o Dharma, né, a ocupação eterna das pessoas que era amar a Deus, elas começam a se desvirtuar por essas concepções demoníacas e malévolas de um próprio líder que vai contaminando. Então, Mãe Terra, Bhumi, né, ela é extremamente conduída com a situação em que se encontrava a Terra, ela vai ao co-criador do universo, o Senhor Brahma, né, e pede ajuda para que pudesse falar com Vishnu, né, para poder ver qual seria a forma em que isso conseguiria ser resolvido, né, essa grande calamidade, esse grande assodamento pelas trevas, já em Dwapara Yuga, né? E eles vão até o Oceano de Leite, onde uma expansão de Krishna está presente, que é conhecida como Mahavishnu. E ali, de alguma forma, o Senhor Brahma, ele tem a voz aérea, né, que é transmitido onde Vishnu, que é não diferente de Krishna, é apenas uma expansão que cumpre determinada função, nós não vamos entrar nisso, né? Então, naquele momento, ele fala que ele já está sabendo tudo o que está acontecendo e que no momento certo ele viria a esse mundo, e ele já pede para que todos os semideuses que estão ali presentes, né, os seus associados eternos, eles desçam para preparar todo o campo para a descida do próprio Senhor. Essa descida não é do avatar, é do avatari, né? Krishna, quando desce como Senhor Supremo na sua forma original, ele vem com a sua morada, com o seu séquito, tudo que está no mundo transcendental, ele desce para cá e se faz manifesto nesse mundo. Isso é extremamente assim relevante para nós entendermos que quando nós vamos a Vrindavana, nós estamos experimentando a própria Vrindavana transcendental. Isso ocorre mais ou menos há 5.000 anos atrás. Então ele desce basicamente, como é dito no Bhagavad Gita, para estabelecer o Dharma, né, a ocupação, o método, né, qual é a forma de você alcançar essa sua reconexão com o sagrado, né? Ele vem proteger os devotos e ele vem também proteger os devotos dos demônios, né, e estabelecer o Dharma. Então a gente deve saber que essa descida do Senhor, ele poderia fazer com que tudo isso acontecesse sem ele estar presente. Em verdade é essa. Ele podia fazer com que o Dharma fosse estabelecido pelo grande devoto, né? Os demônios, ele poderia acabar com o estalar de dedos, mas ele desce a esse mundo. Ele desce a esse mundo simplesmente porque ele quer desfrutar de todos esses seus passatempos transcendentais, e ele quer deixar aqui como uma marca registrada, porque o assunto das nossas vidas deve ser Harikatha, temas transcendentais sobre o Senhor. Se ele não vem aqui, do que nós vamos falar? Não vamos falar sobre ele. E se falarmos sobre ele a cura para os nossos problemas, então nós vamos ter a cura transcendental em escutar Harikatha. Nós devemos saber que Krishna, ele pertence à dinastia de Yadu, que é uma dinastia que vem da origem de Soma, que é basicamente o semideus da lua, né? Isso aí são alguns detalhes técnicos que eu acho que não são muito importantes. Vou tentar avançar um pouquinho mais para a gente tentar falar especificamente sobre o nascimento. O nascimento de Krishna vamos ambientar em duas situações. Mathura, né, que está ao lado de Vrindavana. Nós estamos falando nesse plano transcendental agora manifesto nesse mundo em que nós vivemos, nesse mundo material, isso ocorrendo há 5.000 anos atrás. Mathura, com uma distância basicamente ali, vamos dizer assim, de uns 60 quilômetros de Vrindavana, correndo o rio de Yamuna, né? São nessas duas localidades onde se estabelecem os dois tipos de humores de relacionamento com o Senhor, né? Em Vrindavana, um Krishna, que o Krishna de Vrindavana, como foi dito, é o Krishna original.
Krishna, o original, é aquele que corresponde como se fosse uma vela, né? Uma vela que acende todas as outras velas. Então, Krishna, ele tem as suas expansões das suas expansões. Então, sempre quando nós pensarmos em Krishna, na nossa escola filosófica Gaudiya Vaishnava, é o Krishna que tem que ter uma flauta, tem que ter uma pena de pavão, e ele é um vaqueiro, ele é um pastor. É onde existe toda a intimidade, a proximidade, o amor na sua plataforma mais doce, que a gente chama de Madhurya, né? E em Mathura é o Krishna, é Vasudeva Krishna, é o Krishna da opulência que vai nascer nesse local. Então nós vamos fazer o nascimento fazendo uma correlação com esses dois acontecimentos transcendentais. Porque Krishna, ele aparece nesse mundo exatamente, né, dessas duas localidades, porque cada um de nós vai ter uma tendência, uma aproximação com Deus, né, um humor específico. Então a história começa basicamente em Mathura. Em Mathura, os pais de Krishna, Devaki e Vasudeva. Devaki e Vasudeva, eles se casam, né? E nisso que eles se casam, eles são grandes devotos do Senhor, né? Eles são oriundos de famílias reais, de devotos do Senhor, né? Então, na realidade, eles se juntam, né? Se casam, né? Existe uma grande festa, uma grande celebração, uma grande comemoração. E o tio de Devaki, que se chama Kamsa, na realidade, ele é um grande demônio, né? Mas ele fica muito feliz com o casamento de sua prima, né? Que existe todo um relacionamento familiar, que eu não vou falar sobre isso agora, né? E ele na quadriga, né? Levando a sua irmã para casa, né? Junto com Vasudeva. No meio da quadriga, ele lá assim, numa quadriga de ouro, né? Porque Devaka, que é o pai de Devaki, né? Ele deu muitos dotes, ele doou muito para que fosse um grande casamento, um grande festival, né? E ali estava Kamsa, né? Que na realidade é um demônio, né? Ele quer ficar bem na fita, né? Ele quer ficar muito bem naquela situação ali, porque essa é a natureza do demônio, sempre querer aparecer de alguma forma, né? Então ele, quando está ali no meio da quadriga, né? Levando o casal, né? Ele escuta uma voz aérea, e essa voz aérea, ela diz claramente: olha, o 8º filho de sua irmã, ele vai matar a você. Ele vai acabar com você, ele vai acabar com a sua dinastia, você vai ser morto por ele. Então, naquele mesmo momento, onde ele escuta aquela voz aérea, ele se perturba plenamente. Nenhum demônio, ele quer ver a sua mortalidade. Ele se acha imortal. O demônio representa o nosso ego, né? Tudo aquilo que nos abastece nesse mundo e quer nos manter vivos eternamente, cativos, né? Num eu e no meu, numa concepção de um mundo, né? Então ele, naquele momento, ele não quer, e ele fica desesperado. Ele fala o seguinte: se ela vai ser a origem da minha morte, seu 8º filho, o que ele faz naquele momento? Ele pega uma espada, né, com a sua mão, e a outra ele pega a cabeça de Devaki e pensa em decapitá-la naquele momento. E aí entra toda essa preciosidade e essa coragem de Vasudeva, porque o nascimento de Krishna, nós temos que entender que ele é uma epopeia transcendental do nascimento de Krishna dentro de cada um de nós. E nós vamos entender que Vasudeva, ele vai representar durante esse passatempo exatamente o nosso caminho como devoto, porque o nascimento de Krishna não acontece hoje. O nascimento de Krishna em nossas vidas ele acontece através de um processo que vai ter obstáculos, que vai ter dificuldade. Mas se nós estamos próximos de Krishna e Krishna começa a surgir no nosso coração, nós vamos falar isso. Tudo vai ser mostrado de forma gradativa. Então Vasudeva, naquele momento, né, ele como um homem santo, né, ele começa a tentar convencer Kamsa, falando sobre transmigração da alma, da honra dele, como é que ele pode matar uma mulher, matar a própria irmã, ele que é o maior dos maiores, assim como o Prahlada Maharaja falava de Hiranyakashipu, né? Ó rei dos demônios, né? O demônio ele gosta de ser exaltado, né? Você tem que botar ele no palanquim, você tem que falar, né, sobre as suas virtudes. Então, todo momento Vasudeva tentou convencer para que ele não matasse, e ele pensou: como é que eu faço?
Ele falou e não conseguia convencer de forma nenhuma, né? Aquele demônio cansa não matar a sua irmã, né? E até que chega um momento em que ele tem uma estratégia, porque ele pensa assim: ok, cansa, ok, não tem problema, vamos fazer o seguinte, você não quer entender todas as instruções védicas, porque o demônio ele passa por cima das instruções védicas, né? Ele não tem etiqueta nenhuma, ele quer só para si mesmo que se dane. Se eu vou matar, se vai morrer, eu quero estar bem na fita, né? Eu quero ser o maioral, eu quero ser o próprio Senhor, eu quero ser o Vishnu, eu quero ser o controlador supremo. E assim ficou lá, né? Cansa. E ele chegou e falou o seguinte: não tem problema, quando os filhos da minha esposa nascerem, eu os ofereço a você, e naquele momento você faz o que você quiser. Vai ser o 8º filho. Então ele tentou falar isso de alguma forma, para ver se ele ficava mais apaziguado. E o mais interessante é que isso apaziguou. Ok, ele acreditava e sabia que Vasudeva era um homem de palavra. A impecabilidade da palavra, o que se faz, se cumpre. Porque ele sabia que ele era um devoto do Senhor, que ele era uma pessoa santa. Então ele tinha confiança na palavra de Vasudeva. E isso já traz um grande ensinamento em nossas vidas. Vasudeva está começando a jornada dele para alcançar esse nascimento de Krishna. E a gente consegue ver que nesse momento, ele, em prol de algo maior, ele consegue dar a Kamsa aquilo que é muito valioso na vida de cada um, qualquer um de nós, que é um filho, mostrando que para nós termos esse caminho ao Senhor, nós vamos ter que abrir mão internamente de absolutamente tudo. Então já começa Vasudeva dando um primeiro ensinamento. Nós, para alcançarmos o nascimento de Cristo, nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós estamos identificados e que é extremamente caro a nós. E ele abre mão disso, porque não existe amor maior a Deus do que você se desapegar de coisas que são muito caras a você. E Vasudeva ele faz isso. E o mais interessante é que o primeiro filho, quando nasce, né, ele entrega Kamsa, e Kamsa olha e fala assim: puxa vida, mas é um menino tão inocente, né? E na realidade é o 8º filho, não vai ser o primeiro filho, né, que vai me matar. Então, por favor, Vasudeva, você pode seguir e eu não vou matar esse menino. Só que naquele momento é um outro ensinamento da nossa vida. Aparece quem? Narada Muni. Narada Muni, que representa esse grande mestre transcendental, né? Esse grande mestre que anda em todas as moradas, e ele vem sempre agilizar os passatempos para que se concluam tudo aquilo que é necessário dentro desses chamados passatempos transcendentais de Krishna. E ele fala a Kamsa, Narada Muni: olha, se eu fosse você, eu tomaria cuidado, né? Porque essa voz aérea, nós não temos certeza se vai ser realmente o primeiro filho, e mesmo assim, eles podem se juntar a todos com o 8º filho, ficarem muito poderosos, né? E da mesma forma vão te matar. E a gente pergunta, né? Por vezes o mestre espiritual ele vem junto a nós e tem algumas colocações que nós não compreendemos. E alguns irmãos espirituais também que já estão avançados no processo, né? Mas principalmente o mestre espiritual perfeito, você pode não compreender uma primeira instrução, mas os acharyas deixam isso bem claro, falando que Narada Muni, o que ele queria? Ele queria acelerar as atividades pecaminosas desse demônio, queria que ele matasse realmente essas crianças. Quanto mais o pecado advém, né, mais você vai ter a chance, né, de que Krishna ele possa penetrar e transformar, porque ele não vai aguentar ver tanta atrocidade, né? Então isso vai acontecer. Ele queria acelerar, porque se nascesse uma criança, aquela criança ia se desenvolver. Quando é que viria o segundo filho? E existia um propósito para a vinda de Krishna. E Narada Muni ele queria exatamente acelerar isso, né? E o que acontece? Ele naquele momento cansa, ele realmente, porque o demônio é assim, ele não tem muita opinião própria não, né? E tudo que vai alimentar ele para que ele possa manter-se no jogo do domínio, ele vai aceitar. Então, as pessoas de mentes diabólicas, que são mentes divididas, vem do grego, diabos, né? Elas estão sempre dividindo a gente em relação a Deus. E naquele momento,
ele falou o seguinte: é isso mesmo. Então, como é mutável, né? Ele estava lá na quadriga, feliz da vida, se sentiu ameaçado, eu vou matar. Assim são as pessoas que flutuam com seus humores. Hoje amo, amanhã odeio. Hoje eu quero fazer carinho, amanhã eu quero matar, literalmente. Então, essa é a expressão. Então, naquele momento, ele fala assim: ok, então ele pega cada uma daquelas crianças que vão nascendo, as 6 primeiras, ele literalmente mata as 6 crianças. E ele aprisiona, né, Devaki e Vasudeva dentro de uma masmorra, dentro de um sótão, né? E é dito que era escuro, né? Eles estavam presos por correntes, né? Existiam vários compartimentos da prisão, né? E os acharyas, eles revelam de forma muito poética, falando que essa masmorra, essa prisão, é o nosso aprisionamento dentro de quê? Em primeiro lugar, dentro dos 5 aspectos do corpo grosseiro, né? E os outros aspectos do corpo sutil, né? Que é a nossa mente, o nosso falso ego, a nossa inteligência. E os outros aprisionamentos da prisão acontecem aonde? Nos nossos sentidos, totalmente vertidos ao mundo, né? Então, na realidade, eles descrevem, né, tantos portões que existem dentro dessa masmorra, nessa escuridão, e somos aprisionados nessa vida, né? E ficamos circulando com uma corrente no nosso pé, como se estivesse aprisionados, cada um de nós, no ciclo de nascimentos e mortes, né? E essas 6 crianças que naquele momento morreram, né? Epa, tá dando aqui? Energia da bateria vai acabar aqui do Instagram. Tá conectado? Não sei. Porque esse carregador é ruim, eu já te falei. Passa para outro. Então, as 6 crianças que vão nascer no ventre de Devaki, né, em verdade, representam o que nós chamamos dos 6 anartas, né, dos 6 demônios, né, que estão sempre, né, aturdindo e acabando com a nossa vida, que é a inveja, que é o ciúme, que é a cobiça, né? São as 6 principais anartas. Então, antes de ver Krishna dentro, né, desse útero de Devaki, primeiro morrem essas 6 crianças, que tem uma explicação transcendental. Por que elas morrem? Na verdade, elas recebem liberação, né? Porque existe toda uma história por detrás disso. Então, a 7ª criança a nascer é exatamente como nós celebramos, que é Baladeva, porque Baladeva, ele vai limpando os nossos anarcas, como foi dito, né? Ele vai vir preparando o nosso útero, né? Para nós recebermos essa semente de Bhakti transcendental, com arado, com a massa, ele vem afofar, para nós hoje no Jamasami vamos poder realmente celebrar o Jamasami. Então, Devaki, ela perde as 6 crianças. Logo em seguida vem mais uma criança, que é a 7ª. E o mais interessante, Vasudeva, ele vai simplesmente oferecer todas elas a Kamsa, e ele vê essas crianças serem mortas na frente dele. Dizem que Yogamaya fazia um efeito em Devaki, onde ela adormecia e não via a morte dessas crianças. A 7ª criança é exatamente o que nós chamamos do mestre espiritual original, que é Baladeva, né? E Baladeva, ele, como a 7ª criança, é muito interessante, porque ele é transferido para o útero, né, de Rohini, que é uma das esposas de Vasudeva, que agora está em Vrindavana. Eu não vou poder explicar isso com tanta calma. Fiquem tranquilos, parece que é muito complexa essa história, né? Mas Baladeva, ele vai para Goloka Vrindavana, de Mathura para Vrindavana. E aí o que acontece? Eles imaginam que essa 7ª criança, essa 7ª gestação não aconteceu porque foi, em verdade, um aborto, né? Então a próxima criança que iria vir certamente seria a 7ª criança e não a 8ª criança. Mas a 7ª criança já tinha vindo, que é Baladeva, porque Baladeva sempre vem antes para arrumar tudo. Ele representa o mestre espiritual, ele é a chave mestra dessa história. Então, muito interessante. Logo em seguida, quem é que surge? Surge o próprio Krishna. Então, Krishna agora ele vai nascer simultaneamente em Goloka Vrindavana, onde esse é o Krishna original, que é
Yashodanandana e Nandanandana, que ele é o filho de Yashoda e Nanda Maharaja. E ao mesmo tempo ele vai nascer na sua porção plenária, na sua porção parcial em Mathura, onde ali ele é o filho de Devaki e Vasudeva. Quando ele aparece dentro dessa prisão, é muito lindo o simbolismo, porque ele já aparece como o Senhor Vishnu, o Senhor Narayana, né? Ele aparece já como um adulto, né? Ele aparece ali, e vocês veem nos quadros que são desenhados e pintados, quando ele olha, né, Vasudeva e Deva, que eles prestam reverências, que é o próprio Senhor Vishnu, a expansão de Krishna que está ali manifesto, né, na sua opulência, 4 braços, a lótus, o disco, a massa, o búzio, né? Então, naquele momento, e a gente vê que o humor de parental, né, de Vasudeva e Deva, que aparece ali, porque eles ficam muito preocupados, porque ele fala assim, o próprio Senhor Supremo se manifestou, e agora Kamsa vai querer mesmo matá-lo, né? Então, naquele momento, por Vatsalya, né, por amor ao próprio Senhor, o amor ao Senhor, ele é tão transcendental, tão assim, indizível, que o próprio devoto, né, ele olha ao Senhor e não vê a sua opulência e quer proteger o Senhor. Então, naquele momento, ele pede para que ele vire uma criança pequena, frágil, de 2 braços, um bebê. Mas naquele momento em que ele está como o Senhor Supremo, o Senhor Narayana, ele dá uma instrução a Vasudeva, que Vasudeva era corajoso por demais, ele encarou Kamsa, ele deu os próprios filhos, né? E assim somos nós devemos ter coragem em vida devocional para alcançarmos a meta suprema. Nós vamos ter que abrir mão, vamos deparar com os demônios e vamos ter que nos manter totalmente íntegros e tranquilos, porque no momento certo, Krishna aparece. Ele aparece nesse momento e ele dá a instrução, né? O que deve ser feito. Pediu que ele falou que ele ia se voltar novamente a uma criança pequena e que ele deveria ser levado a Vrindavana, né? Porque essa porção plenária, assim como os afluentes dos rios, dizem os santos Vaishnavas, vão sempre em direção do oceano, né? Essa porção plenária agora ela vai se juntar à porção original de Krishna em Vrindavana, que é esse Krishna original. E lá em Vrindavana, Nanda Baba e Yashoda também fizeram grandes austeridades para conseguir um filho, né? Assim como as vidas pregressas de Vasudeva e Devaki em Mathura também foram vidas e vidas e vidas de muita austeridade. Um outro ensinamento para nós: se nós estamos querendo que Krishna surja em nossos corações, né, que nós sejamos como Vasudeva, um vaso, e nos libertarmos da prisão, não tem jeito, nós vamos ter que fazer votos, austeridades. Caso contrário, não é uma coisa que vai ser molezinha, né? Vida devocional, alcançar a meta mais elevada da vida, estar em Goloka Vrindavana com Krishna, isso é muito precioso. Tem que ter esforço, mas tem que ter a misericórdia dos santos Vaishnavas. Então, naquele momento, a criança fica pequenininha, né, novamente, e Vasudeva, ele pega a criança, e o mais interessante é que Krishna, na forma do Senhor Narayana, ele pediu para que isso tudo fosse feito de forma que ninguém pudesse perceber, né? Então aí acontece o que é o transcendental, que é o que vai acontecer na nossa vida, caso a gente puxe o Senhor para as nossas vidas, caso a gente carregue o Senhor, porque Vasudeva coloque ele num cestinho, né, bem embrulhado. Esse cesto deve ser o nosso coração, sempre purificado para receber o Senhor. E como é que nós podemos receber o Senhor, senão na forma dos santos nomes, né? Os santos nomes é não diferente de Krishna. Então, se nós tivermos os santos nomes junto com nós, com cada um de nós, cantando ele de forma pura, certamente vai acontecer agora o que vai ser mostrado com Vasudeva. Naquele mesmo momento, o que acontece? É dito que de dentro dele começa, né, a se manifestar uma grande luz, né? Que o nascimento de Krishna
quando Krishna surge em nossas vidas, é como se fosse um sol, e na masmorra da ignorância, da prisão, né, o que acontece? A luz começa a se aparecer. E por que ele é comparado ao sol? Porque o sol, quando nasce, ele nasce de forma silenciosa. Ninguém clama, que fazia o barulho e acordaria, né? Todas aquelas portas das prisões que nós falamos, né, que são os estágios do corpo grosseiro, o corpo sutil, a nossa mente, os nossos sentidos. Então, naquele momento é muito interessante, né? Yoga Maya, que é essa potência ilusória do Senhor, que faz tudo acontecer nos passatempos e nos arranjos, ela nasce também aonde? Ela nasce em Goloka, né? Lá em Vrindavana. Na hora que Yashoda, né, ela nasce Narayana, né, que é o Krishna, né, na forma de Narayana, lá também vai nascer duas crianças gêmeas, né? O próprio Krishna original e que a gente chama de Yogamaya, Subhadra, né? Essa energia ilusória do Senhor. Então, nesse momento em que se nasce nos dois lugares, que vai fazer essa transferência de Krishna para Vrindavana, os arranjos transcendentais começam a acontecer. E assim é a nossa vida. Primeira coisa que acontece, todas as correntes que aprisionavam Vasudeva se rompem. Então, na hora que nós estivermos carregando Krishna em nosso processo, todas as correntes que nos aprisionam aos círculos de nascimentos e morte, bum, serão rompidas, né? Existem em cada compartimento dessa grande masmorra, né, onde estava Vasudeva, existem vários guardas de Kamsa, e nesse momento o que acontece? Eles entram em sono profundo e basicamente partem, né, como se eles morressem subitamente. Isso significa também que quando Krishna está no nosso coração, esses guardas, que são os nossos anartas, que estão comandados por Kamsa, que é esse grande ego, eles também vão ser aniquilados. As portas dessa grande masmorra, uma por uma, começam a se abrir gradativamente, mostrando que se nós carrearmos verdadeiramente Krishna em nosso coração, nesse processo, as portas de Vaikunta, mas principalmente de Goloka Vrindavana, vão estar totalmente abertas para a nossa entrada, né? E assim vai caminhando, e diz que cada vez que Vasudeva vai caminhando e vai perpassando, né, essa prisão e as suas portas, ele chega no momento em que finalmente ele sai da prisão, né? E é descrito pelos grandes santos Vaishnavas que quando ele sai da prisão, naquele momento vocês acham, né, que é dito, né, que a gente fica esperando, né, o momento do nascimento de Krishna, né, que basicamente acontece à meia-noite, e todos nós sabemos que quando a gente prepara esse festival, o seva é pesado, e nós ficamos extremamente cansados, e nós dormimos, né, e nesse passatempo, quem é que está dormindo? São os guardas da prisão que representam os sectos de Kamsa. Então é dito que Vasudeva representa o Harikata, que ele está com o próprio Senhor Supremo. Se nós estamos acordados, nós estamos do lado de Krishna. Então nós devemos saber sempre quando nós dormimos no meio de um Harikata ou ficamos sem intenção, nós sabemos que são de alguma forma os guardas, né? Os guardas de Kamsa. Então nesse momento nós devemos nos manter despertos, acordados. E quando chegarmos e sairmos desses aprisionamentos, onde todos os nossos sentidos estarão plenos, né? A nossa mente, nossa inteligência, o ego verdadeiro, né? Nós não vamos chegar ao final, né, simplesmente assim cansados, desanimados, sem confiança, sem entusiasmo. Nós estamos vendo que é todo um processo de Vasudeva. Vasudeva entregou o que era caro a ele, né? Passou pelas várias etapas da masmorra, né? Mas teve Krishna com ele. O Krishna é o próprio Senhor que abre todas as portas da nossa vida. O que nós vamos temer? E se nós estivermos com Krishna, ele nos dá essa potência de Seva Vritti, né? Nós não vamos chegar cansados, jamais. E aí os arranjos transcendentais nesse momento do passatempo é muito bem descrito, porque quando vocês veem os obstáculos, né? Quando ele sai da prisão, eis que começa uma grande tempestade. Começa a chover muito, né? E isso também tem um motivo externo e um motivo interno. O motivo externo, por quê?
Foi pedido por Krishna Vasudeva, na forma de Narayana, para que isso tudo fosse feito e ninguém pudesse perceber o que estava acontecendo. Isso vem mostrar em nossa vida que o nosso processo devocional não é um processo devocional para o outro. É um processo de avanço devocional para nós. É como uma cânfora, né? Nós não devemos carrear o Senhor em nosso coração e ficar exaltando aos ventos. Nós falamos isso. Quanto mais nós temos do Senhor em nossa vida, menor nós somos. Shrimati Radharani é o epítome do amor e ela se acha a mais caída de todas e ela é a rainha de Vrindavana. Então isso já vem mostrar para a gente, né? Então naquele momento, para passar tudo incólume nesse processo, toda vez que está chovendo muito, o que acontece? Quem está fora vai para dentro de casa, quem está dentro de casa não sai. A chuva torrencial impede das pessoas conseguirem ver o que está acontecendo. Então os Mathuravasis não conseguiam perceber o que estava acontecendo, né? Quando Vasudeva estivesse caminhando em direção, se estivesse chovendo um pouquinho, as pegadas dele, ele passando pela água, todo mundo ia escutar. Com uma chuva torrencial, com muito barulho, ninguém ia perceber absolutamente nada. Então nós estamos vendo que nós vamos ter na nossa vida muitas tempestades, né? E essas tempestades, se a gente tiver com o Senhor, quem surgiu, né, nesse momento para proteger Vasudeva? Ananta Sesha, né, que é a forma de Baladeva, que é a forma do Guru original. Ele vem como uma grande serpente e faz como se fosse um guarda-chuva. Então, não tem jeito. Em todos os obstáculos da nossa vida, se nós temos sinceridade, se nós carreamos o próprio Senhor junto com nós, vai vir a manifestação do Guru, do mestre espiritual, que vai nos proteger. E vocês sabem por que as chuvas são tão torrenciais e tão fortes, que esse é o amor interno pela poesia dos grandes Vaishnavas, né? Krishna diz no Bhagavad Gita: se você me oferecer com amor e devoção uma fruta, uma folha, um pouco de água, eu estarei satisfeito e eu irei receber. Então as nuvens naquele momento, elas na realidade elas estão chorando em êxtase da passagem do próprio Senhor Supremo. Elas estão fazendo o primeiro Abhisheka, né? O primeiro Puspanjali, né? Que isso vem mostrar na nossa vida, também representa. A nossa adoração a Cristo não é com palavras vazias. A nossa adoração ao Senhor é com as nossas lágrimas, com os nossos sentimentos, com o nosso coração, né? E as nuvens ficam em êxtase. As nuvens ficam em êxtase na cor de Krishna. O meu Senhor tem a minha própria cor. E por que Krishna... Gente, o Instagram novamente vai cair. A gente vai ligar para encerrar a palestra. E a gente vai começar a dar o banho agora. Então, por favor, retornem, tá bom? A gente vai desligar aqui agora. Hare Bol, Hare Krishna. Facebook, então, é só clicar na bolinha do meu rosto, Bhakti Yoga Diário, que vocês conseguem voltar. Tá bom? Eu não vou nem salvar. Hare Bol! Facebook, Hare Krishna, vocês estão aí, Hare Bol, mandaram um dedão. Hare Bol, Rosana. Então, a gente vê, né, como é transcendental esse passatempo, como existem nuances transcendentais, né? Então, como é assim, muito, muito fabuloso. Deixa o pessoal do Instagram para não perder essa parte, que é muito, muito, muito bonita. Você está encerrando? Estamos chegando ao final do passatempo. Aqui são 10h30. São 10h30. Haribo! A gente combinou 40 minutos. Já está indo? Não estou nem 40 minutos saindo. Você já falou 40 minutos. Tá não, Márcio. Eu comecei aqui 10h10. Já são 10h32. Já começou 9h40. Mimi, tem que encerrar. Já tem mais de uma hora. Tô aqui pelo YouTube, ó. Foi? 40 minutos agora. Eu tô encerrando já, vou encerrando. Tem que encerrar agora que tá tarde. Jai Radhe Shyam, Hare Krishna. Entende? Haribo. Então, voltando a essa parte das chuvas torrenciais, né, que é o êxtase do amor divino vindo das nuvens, querendo oferecer. Elas não podem oferecer uma fruta, uma folha, né, ou uma flor, elas oferecem suas águas. E aí é o mais interessante dessa tempestade que acontece, que é a tempestade que vai acontecer em nossas vidas. Haribo, Adriana. Então, esse momento, onde ele se depara agora, ele tem que atravessar o Yamuna. O Yamuna, o rio de Yamuna.
está chovendo muito, está aumentando o nível das águas do Yamuna, né? Que é um outro obstáculo que a gente pode ver as águas do mundo material, do oceano da existência material, que nós estamos bebendo dessa água salgada, que não tem doce nenhuma como a água do Yamuna, que é a água que a gente bebe, não tira a sede, a gente quer mais e quer mais e quer mais. Então, tempestade, agora o Yamuna. E naquele momento aparece quem? Um chacal, que é como se fosse um lobo, né? E esse lobo, ele começa a atravessar o Yamuna. Ele é um quadrúpede, ele não é muito alto, né? E aí, Vasudeva, ele faz o seguinte: é sinal que eu posso atravessar. Srila Gurudeva, os grandes mestres Vaishnavas dizem que esse chacal representa também o quê? O mestre espiritual. Alguma situação vai estar sempre aparecendo em nossa vida para que ajude a gente a atravessar esse obstáculo, essa dificuldade da existência material. Vasudeva, ele começa a atravessar o rio de Yamuna, e é muito interessante que antes estava baixinho, mas o Yamuna, ele começa de novo a subir o seu nível, as suas águas. Qual é a explicação transcendental de Yamuna? Ela quer tocar nos pés de lótus de Krishna, né? Krishna está sendo levado no cesto, e quando Krishna percebe isso, ele abaixa um pezinho, deixa de Yamuna tocar, e quando Yamuna toca, que é aquilo que, uau, então ela começa a baixar. Então, chegando agora, ele atravessa o Yamuna. Vocês estão vendo quantas etapas, né? E quantas representações simbólicas, né? Para esse nascimento de Krishna. Ele chega naquele momento em Goloka Vrindavana, está todo mundo em Yoga Nindra, todo mundo dormindo pelo poder de Yoga Maya, né? E quando Vasudeva, ele chega ali na casa de Nanda Maharaja, ele não vê duas crianças, né? Yoga Maya encobre o Krishna original, e ele só vê quem? Só vê Yoga Maya, né? Ele só vê Yoga Maya. Então, naquele momento que ele faz, ele pega Yoga Maya com ele, e ele coloca Krishna, que esse Krishna, que é o Krishna parcial, ele se funde ao Krishna original. Então, ali é a manifestação de Krishna, que ali ele está nascendo, né? Ele nasce como uma criança, ele não nasce como lá, que ele nasceu como o próprio Senhor Vishnu, o Senhor Narayana, né? E vocês querem ver mais ensinamentos interessantes? Porque quando a gente fala em Maya, vamos pensar agora que existe Yoga Maya, que é a Maya, que é a ilusão, né? Que é a potência de ilusão de Krishna, que ajuda o devoto, de alguma forma, todos os arranjos necessários para que ele encontre o Senhor. E tem Mahamaya, que é a energia ilusória, que vai fazer com que a gente fique cada vez mais apegado a esse mundo material. E vocês vão ver o seguinte: Vasudeva agora ele faz o contrário, ele faz o movimento contrário, né? Mostrando o seguinte: isso é uma metáfora. Se nós vamos pegar agora Maya, você vai voltar para onde? Você vai voltar para a masmorra, você vai voltar para a prisão, você vai voltar para as correntes, né? Se você não se pegar Yoga Maya, se você se pegar Mahamaya. Mas o mais interessante é que quando ele volta, os portões estão todos abertos, mostrando que de alguma forma, para aqueles que estão no caminho de Bhakti, no caminho da devoção, as portas vão estar sempre abertas. Esse processo é um processo muito poderoso, esse processo de Bhakti Yoga, que é dito no Bhagavad Gita. Se nós cairmos e tivermos percalços no caminho, né, a misericórdia de Krishna sempre vai se mostrar. E é muito interessante que aí tem a parte final do passatempo, que quando Vasudeva ele volta com Subhadra, né, e agora é uma menina, né, que é na realidade a expressão da energia ilusória material Durga, né, Durga que a gente chama, que é a semideusa pela qual Kamsa adora para conseguir os bens materiais. E quando ele chega naquele momento, né, e ele pega aquela criança que na visão dele, aquela criança, ou é 7ª ou 8ª, ele teria que matar. E quando ele vai jogar nas rochas da masmorra, né, e aí aparece Durga, né, e fala o seguinte: seu tolo, a 8ª criança já nasceu, e a 8ª criança, ela
já está nascida e certamente você será morto, será o fim, será o seu fim. Então, esse é o passatempo, né? Existem vários outros detalhes transcendentais, mas nós vamos terminar por aqui. Eu só queria dar agora mais duas coisas muito doces, muito legal. Que eu pergunto a vocês, por que a cor de Cristo a gente vê ele pretinho e vê ele nessa cor também azulada, né? Por quê? A gente vê que a escuridão, a cor negra, né, significa o infinito, né, significa o insondável, significa aquilo que é incompreensível, né? Quando a gente fala assim do buraco negro das galáxias, né? Onde vai parar isso? Né? Onde é esse infinito? E se nós pararmos para pensar, o céu, à noite, ele está escuro e ele permeia todo o universo nessa escuridão. Quando nós olhamos nesse mundo, o oceano, ele quando está à noite, a cor do oceano é escura, né? Mais de 70% da superfície terrestre está coberta por essa manifestação, mas ele vem se mostrar nesse céu azul e o oceano da escuridão da escuridão que permeia todo o universo fica azul aos nossos olhos. Quando a luz se faz presente. E quem é essa luz? Quem é essa efulgência? Quem é esse ouro que é totalmente efulgente? É Shrimati Radharani. É Shrimati Radharani. É o devoto puro do Senhor. Porque se nós estamos querendo compreender Krishna na sua imensidão, da sua escuridão, como Sham, né? A gente só vai ter a clareza disso, desse mar azul, que tudo permeia, né? Se nós tivermos a luz de Shrimati Radharani, né? Porque na realidade, Krishna, que é o Chaitya Guru, está dentro de nós oramos para ele, e ele nos apresenta o devoto puro. O devoto puro que tem dentro de si, porque ele é um associado de Shrimati Radharani, porque é só através do devoto puro que você pode compreender Krishna. Então olha que passatempo lindo. Por isso a proeminência do devoto puro, por isso a proeminência de Shrimati Radharani, por isso nós celebramos o Radhasami por último. Krishna nos leva a ela, nós não podemos compreender Krishna sem Shrimati Radharani. Esse é o motivo principal. E Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja diz, por que vem, compara a Krishna, essa nuvem carregada das monções, né? Que você vê ela muito escura e muito pesada. Na realidade, as nuvens se formam da onde? Do oceano, que é o amor de Deus. E isso fica condensado, formam as nuvens. E as nuvens, quando estão carregadas, pesadas, você fala o seguinte, vai chover com certeza. E você vê os trovões amarelos, que significam que Shrimati Radharani, ou seja, a misericórdia vai ser jorrada. E essa misericórdia é jorrada e nós somos acalentados do fogo da existência material. Hare Krishna, Hari Bol, Jai Shrimati Radharani Ki Jai, Krishna Kaneya Ki Jai, Jai Jamastami Ki Jai, Gaura Premanande Hari Bol. Vamos fazer o Abhisheka. Cada um de vocês imaginem fazendo essa adoração, né, dos seus sentimentos, clamando. Esse Abhisheka é o banho transcendental, né, com leite, iogurte, mel, tudo que é doce, porque Krishna de Vrindavana é doce, é doce, é doce. Maduram, 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 Maduram. Hare Krishna.